Hello, titia chegou, minha gente. Hoje é quarta, 21 de junho de 2023 e o Vital liberou aqui um texto na página dele, tradicionalmente, né, liberado às quartas-feiras, e o título é Canalizadores da Nova Geração. Amados, a humanidade nunca ficou desassistida pelas hostes divinas. Até entre os encarnados sempre houve aqui e ali humanos com a missão de trazer alguma forma de alento, a fim de que as almas encarnadas não se sentissem abandonadas à própria sorte. Denominados de médiuns, pois de fato são medianeiros entre os dois planos, têm a facilidade de comunicar-se com o além, ou seja, com aquilo que a matéria ainda não consegue perceber. Alguns foram chamados de profetas, outros de magos ou bruxos, outros ainda de malucos. E o sistema não via com bons olhos esse avanço da consciência, pois colocaria em xeque o domínio das massas. Tanto é que no tempo da Inquisição, a Igreja Católica ocupou o poder de Estado e de governo e, através de argumentos de que os médiuns colocavam em risco os dogmas religiosos, desenvolveu uma verdadeira caça às bruxas, ou seja, prenderam, torturaram e, por fim, colocaram na fogueira 9 milhões de pessoas, a maioria médiuns, que vieram para ajudar a humanidade e se libertar do poder maligno que se instalou na Terra. Por 5 séculos, a Europa sofreu os horrores desta perseguição. Mesmo que a história tenha omitido tal prática, a verdade está chegando inexorável para todas as consciências encarnadas. Nada mais vai ficar oculto. A ilusão da terceira dimensão começa a se dissipar juntamente com a dissolução dos véus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Apocalipse, enfim, está aqui entre nós. Na década de 1980, iniciou a chegada das almas denominadas de crianças cristal. Elas vieram logo após a leva de crianças índigo, que vieram na década anterior justamente para abrir caminhos, pois o índigo tinha a missão de quebrar os sistemas. Embora muitos deles se perderam, houve um considerável avanço, o que possibilitou o início da chegada das crianças cristal, que também são denominadas de sementes estelares. Para tentar impedir o processo do despertar em massa, em 1996, os arcontes dominantes da Terra trouxeram uma leva de 500 milhões de entidades astrais do grupo Quimera, compondo assim uma armadura magnética ao redor do planeta, na tentativa de impedir a chegada desses seres cristalinos, ou seja, das sementes estelares, pois uma das funções principais delas é justamente o ancoramento das novas energias da transição. Esse evento atrasou um pouco o plano de libertação da humanidade. Mesmo assim, e com muito mais dificuldade que o previsto, as fileiras benevolentes dos irmãos galácticos finalizaram a limpeza nestes últimos anos. Essa grade já não é mais obstáculo para que o grande evento possa acontecer em breve. É importante lembrar que as entidades não físicas tinham o comando de tudo, mas para aplicar suas táticas aqui entre os encarnados, elas precisavam ter representantes entre os encarnados e sempre nas posições de comando e poder. Isso também explica os absurdos que vemos hoje em todos os países, principalmente aquilo que tentam aplicar nos pequenos. Eles sabem que são esses seres encarnados em corpos infantis. Eles sabem quem são
esses seres encarnados em corpos infantis na atualidade. E a tentativa de destruí-los está intimamente ligada ao comando ao qual se submetem. E mesmo que esse comando invisível não exista mais, a programação de suas consciências segue rigorosamente o programa implantado. Mas nada pode parar o que está por vir. O plano divino é soberano e nenhum ser humano, por mais poderoso que seja, possui qualquer possibilidade de intervir. É chegado o tempo da finalização de um longo ciclo terrestre. A evolução dos mundos segue o projeto do Criador e a Terra vai no mesmo rumo. Estamos na última encarnação na condição de mundo de provas e expiações. Muito já temos falado disso antes. Por volta dos primeiros anos deste terceiro milênio, os emissários do alto, na condição de médiuns, começaram um grande movimento na intermediação entre os mundos físico e espiritual. Mas foi a partir de 2012 que se viu de fato o surgimento de um grande exército de trabalhadores da luz. Como sementes de fato, brotaram em todos os quadrantes da Terra. Rapidamente foram colocados em pontos estratégicos do planeta, a fim de que nenhum lugar ficasse desabastecido. Num texto mais antigo, foi colocado como o tema de ilhas humanas. Enquanto isso, outro exército de sementes estelares estava chegando ao planeta. De 2001 até 2012, a cada ano, mais e mais crianças cristal chegavam para ancorar a luz na Terra. E a partir de 2012, todas elas pertencem a esse grupo. Lembrando que muitas já vieram antes da virada do milênio. E hoje, vemos com extrema alegria esses seres se transformando em árvores frutíferas. São os canalizadores da nova geração. Se antes havia bons emissários da luz, agora veremos excelentes obreiros da nova terra. A cada dia, mais e mais jovens trabalhadores da luz começam a ganhar espaço, pois eles têm uma vantagem adicional além de sua capacidade mediúnica. Possuem o domínio das tecnologias atuais e a facilidade de absorver as incríveis ferramentas tecnológicas que virão em breve. Será sem dúvida nenhuma a grande arma do exército da luz que começa a se posicionar em nosso planeta abençoado com as graças divinas. Observem os sinais. Sempre foi dito que eles viriam do alto. Eles já vieram. Eles estão aqui entre nós. E chegou a hora da ação. No texto da semana passada, foi dito que as consciências humanas dariam um salto de 3.000 anos em um ano. Estamos nessa travessia. Os visionários do futuro nunca estiveram fora de sua consciência. Apenas podiam ver além daquilo que os olhos da maioria não podiam ver. O sistema tentou de todas as formas parar o grande acontecimento planetário, mas nada e ninguém pode mudar os planos do Criador, pois ele é o grande comandante desta nave sideral. O sistema se autodestruirá. Os tempos são chegados e os novos canalizadores estão brotando como sementes após uma boa chuva. Eu sou Vital Froz e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Enquanto eu estava lendo aqui esse texto, eu fiquei pensando na quantidade de imagens que nós podemos acessar todos os dias, de jovens completamente bestificados, alienados, completamente perdidos nas drogas, na violência, na bebida, em cenas deploráveis, degradantes. E eu fiquei pensando assim, peraí, volta. Essas são as cenas que o sistema nos mostra, mas não condiz com a maioria dos jovens. Não condiz
com a maioria da humanidade, que é boa. Sim, senhor, com certeza é. O que nós vemos, né? E é por isso que eu vou dizer de novo aqui, filtrem os conteúdos que vocês absorvem, principalmente hoje os da rede social, das redes sociais, porque muitos de vocês aqui já não consomem conteúdo televisivo há muito tempo, que eu sei. Talvez o que vocês não saibam é que o lixo da TV migrou para as redes sociais, porque eles perceberam exatamente isso. Então filtrem. Não estou dizendo que não aconteçam coisas ruins. O que eu estou dizendo é que o que está acontecendo de ruim, lamentavelmente, é a ferramenta necessária para despertar as pessoas. Precisou ser assim. Se nós tivéssemos vivido o que nós queríamos viver no final do ano passado, a nossa vida agora estaria no mesmo inferno, na mesma perturbação. Precisa ser assim. E quando eu digo e repito, o mal, entre aspas, né? As trevas trabalham para a luz. As trevas trabalham para a luz, sim. O tempo todo. Então essas cenas que são propagadas e que eu vejo tanta gente de luz sistematicamente, né? Batendo nisso, são minoria. E essa minoria não vai dominar o mundo. Oportunidade não faltou. E se eles não dominaram quando a oportunidade lhes favorecia, não será agora. Em que nós nos encaminhamos para a linha de chegada. E enquanto vocês não entenderem isso e continuarem alimentando o lado escuro, vai postergando. Para vocês, tá? Não para o planeta, porque o planeta vai de qualquer jeito. Você quer ir com o planeta? Digo, ir para uma condição melhor? Cria a condição melhor dentro de você. Ninguém vai fazer isso por você. Tá aí as sementes, os índigos, os cristais, toda essa turma que veio, todos esses seres, né? Eu prefiro usar os termos seres de consciência mais elevada, que vieram para quebrar paradigmas, para trazer despertar, trazer consciência crística, estão aí há muito tempo. Não se, olha, gente, aqui são datas que o Vital coloca, é óbvio, mas não quer dizer que seja exatamente isso 100% fechado. Existem seres de luz encarnando em todos os tempos da humanidade. O que acontece é que há um plano divino que contemplava, gente, desculpa se tiver muito barulho aí, tá? Há um plano divino e que contemplava a chegada em massa de seres com consciência mais elevada em determinadas épocas. E é exatamente isso que o planeta tem vivenciado. A capacidade mediúnica, vamos dizer assim, ou psíquica, de muitos seres hoje, não só jovens quanto outros seres, é uma coisa assim, é visível. Quantas pessoas que não sentiam nada e hoje sentem, percebem, ouvem, sonham, veem, porque mediunidade não é só falar com espíritos. Eu vi um texto esses dias, não foi nem um texto. Eu não sei se tem uma página no Instagram chamada Ale Luz Terapias. É um terapeuta, ele posta um conteúdo muito bacana, se não me engano foi lá, explicando o que é mediunidade. Porque tem gente que acha que não é médium porque não vê espíritos, porque não ouve espíritos. Mediunidade está muito além disso. Você é um medianeiro entre mundos quando você sente, quando você capta mentalmente, quando você transmite algo que você sabe que não é seu, mas que ressoa e você transmite, enfim, mas não é esse o foco. O foco é que já de muito tempo a espiritualidade trabalha aqui para trazer a verdade e o conhecimento, né, às pessoas. Veja que a Inquisição foi um holocausto, pior do que né, aquilo que se diz da Segunda Guerra. E ficou completamente escondido. A Igreja Católica matou, pelo que se sabe,
9 milhões de pessoas. Agora, de onde surge isso, a gente também não sabe, porque na época, como que chega essa informação? É do plano espiritual? Será que não foi mais? Porque eu tenho certeza absoluta que haviam médiuns espalhados, como existe hoje, espalhados no mundo inteiro. E mesmo que não fossem, certamente foram perseguidos porque não concordavam com as atrocidades, né? Da igreja. Esses aqui, ó, que foram queimados, provavelmente estão todos de volta. Só que dessa vez não tem fogueira, não. Tem sol central. Para aqueles que não se adequam às frequências da quinta dimensão. E eu não falo isso como uma questão de vingança. Porque não é esse o objetivo. Mas é uma questão de justiça. Aliás, é uma questão de colheita. Quem não vibrar nas frequências mais elevadas não fica aqui. E quem é tremendamente arraigado ao mal, a gente já sabe que tem gente aí que já foi, não para outro orbe de terceira dimensão, mas foi para a segunda morte, para a dissolução da sua consciência. Nós estamos aí assistindo um espetáculo, eu diria, um filme, que eu não sei como é que tem gente que fica ainda tão desconcertada com o que está acontecendo e não enxerga o óbvio, o teatro que nós estamos assistindo. Mas precisa ser assim. Tem gente que precisa de um chacoalhão e tá levando. Hoje, as fontes de informações seguras, lamentavelmente, são muito reduzidas. E muitas informações que chegam seguras são através das canalizações, aquelas que nos trazem a informação de que o trabalho é interno, de que nunca faltou, né, respaldo e proteção à humanidade, mas que é o trabalho interno, é a luz interior que precisa se acender para que a gente tenha condições de fazer o trabalho que nos cabe. Essa questão da mediunidade, tem muita gente que olha isso existem dois tipos de pessoas, 3. Um que olha para a mediunidade como castigo. O outro que olha para a mediunidade como glamour. Porque eu sou médium, eu sou o top das galáxias. E poucos que conseguem olhar para a mediunidade com o que ela é de fato. Uma habilidade ou uma faculdade que todos possuem, mas nem todos desenvolvem. Aqueles que acham que é castigo não querem trabalhar com a sua mediunidade de jeito nenhum, por uma série de fatores, inclusive por medo. Outros até por uma condição de terem nascido num ambiente que não lhes facilita isso. Como eu disse e repito mais uma vez, os hospitais psiquiátricos estão lotados de médiuns espetaculares. Mas às vezes nasceram no seio de uma família altamente preconceituosa ou ignorante do ponto de vista de não ter o conhecimento espiritual e também não faz a menor questão de ter. É muito mais fácil lascar a pessoa dentro do hospital psiquiátrico, tome remédio, é louco mesmo, joga pra lá. Ele falou uma coisa certa aqui. Alguns foram chamados de profeta, outros de magos, bruxos e outros até de malucos. Até hoje é assim. Endemoniado para a igreja mesmo e para outras filosofias aí, um médium é um endemoniado. É incrível como esse povo vai em determinadas religiões aí que você vai ver, entra num culto e vê lá quantas vezes eles falam a palavra Deus e quantas eles falam demônio. Vocês vão se assustar. Aliás, nem precisa ir, basta ouvir aí num rádio ou numa televisão, vocês vão entender o que eu quero dizer. Palavras têm poder. Muitos médiums, lamentavelmente, aí entra também a questão do plano de alma, é claro, mas muitos médiums nascem em seios familiares que não realmente dificultam
esse desenvolvimento, tolhem esse desenvolvimento. Vocês conhecem casos, todos conhecemos. Sem falar na coisa do medo, porque parece que mediunidade é só lidar com, né, com espírito ruim. Não é, você lida, obviamente, com as duas questões. No plano espiritual existe a luz e a não luz, como existe no universo. Agora, enquanto você se conecta com energias elevadas, é óbvio que o teu campo está muito mais propenso a essa energia. É óbvio que você também está propenso a ataques. Ninguém está isento disso. Agora, está em você também essa capacidade de se manter conectado com essas forças mais elevadas e com a tua própria força, com a tua conexão com o teu eu superior, que é a entidade, né, elevada mais próxima de você, você é herdeiro dele. Essa conexão com ele também te protege. A gente precisa dar o peso exato a tudo e não dar tanto peso ao negativo. Eles nunca agiram sem a autorização do bem ou da luz ou de Deus, que é quem manda mesmo para valer. Tudo sempre aconteceu com autorização. Se lá atrás aconteceram todas essas intempéries, né, com os médiums, com aqueles que vieram atuar na libertação do planeta, hoje isso já não acontece mais. Não há como acontecer. Em 96, vocês já devem ter lido sobre isso, né? Dessa invasão arconte, que acabou atrasando. Hoje eu olho e fico pensando, será que atrasou mesmo? Será que nós estávamos prontos, né? Em 96 não se falava nada disso que se fala hoje, gente. Quem que falava de transição planetária? Meia dúzia de pessoas? Eu fui acessar de fato essas informações de transição a partir de 2012, 13, 14. Então, provavelmente, se acontecesse naquela época, eu não sei como seria, né? Embora a vibração que eleva as pessoas, como teria sido? Hoje, existem grupos de estudo, de divulgação dessas questões. Então, eu fico pensando, será que teve atraso mesmo? Eu acredito que muitos de nós, que hoje nos sentimos melhores preparados, não teríamos condições de lidar com tudo isso que a gente lida hoje naquela época. Quantos anos se passaram? Quantas experiências nós vivenciamos na individualidade e no coletivo e que nos dão a consciência de entender isso, inclusive. Tudo tem um tempo. E o melhor tempo é o tempo de Deus. Ele tem a visão do todo. Nós temos uma visão micro, reduzida. Não temos condições de entender. Essa questão dos canalizadores da nova geração, essa meninada, né, que chega aí, é muito importante, eu não posso deixar de falar disso, do círculo familiar mais uma vez. O quanto é importante que esses pais tenham consciência do papel importantíssimo, porque essas crianças podem se perder, sim. Podem se perder. É muito importante que as pessoas tenham consciência dos seus pequenos, de que eles são seres, sim, diferenciados. A inteligência dessas crianças não deixa margem à dúvida de que elas são diferenciadas. Muitas vezes a consciência delas, elas falam coisas que adultos não falam às vezes. Vocês já cansaram de ver vídeos de crianças altamente espiritualizadas? São elas. Gente, vamos deixar claro uma coisa aqui também, tá? Que tem gente que mistura as coisas. Essas crianças não são melhores. Elas possuem uma consciência mais elevada. Nós
estamos elevando a nossa consciência. Por isso que eu não gosto muito de separatividade, de rótulos. Eu aprendi na marra isso. Porque tem gente que tem um pensamento muito simplista. Ah, porque fulano é cristal, é melhor do que o outro que é. Não. Não existe melhor. Essas crianças, com certeza, têm a sua própria jornada evolutiva. Talvez em outros orbes, talvez aqui. Muitos estão encarnando aqui pela primeira vez, com uma missão. Então não tem melhor e pior. Ninguém está em competição espiritual. É preciso deixar isso claro. Não existe competição em esferas mais elevadas. Talvez isso nos ajude a entender o que é uma quinta dimensão. Além, né, dos pilares do amor, da compaixão, do respeito, do perdão, da gratidão, não tem competição. Eles não estão aqui para disputar com ninguém. A gente também não está aqui para disputar com ninguém. Entenda-se que são seres que estão aqui dispostos e disponíveis a ajudar o planeta e a sua humanidade a se libertar de uma vez por todas do jugo, né, da não-luz, cuja cabeça já foi removida, mas vocês se lembram do texto do Vital, o backup das sombras? Se vocês não leram, foi texto ou foi áudio? Ah, agora eu não lembro, mas ele tem aí um conteúdo chamado Backup das Sombras, onde ele explica exatamente isso. A programação, né, que foi implantada nessas pessoas, que mesmo com a remoção dos seus chefes, eles continuam com aquele programa. Por mais que haja um reset, aquele programa, ele... E a gente sabe por que disso. Vigilância nunca foi tão necessária. Oração também não. Ação principalmente. Porque não adianta também ficar só vigiando, orando e não fazendo nada. E que ação? Ação pelo trabalho. Ação de ser útil. Ação de realmente fazer algo para se melhorar, para melhorar o entorno. Quando a gente acessa essas informações, é só para nos relembrar de coisas que no fundo a gente já sabe. Esses pequenos que estão chegando são um alvo, lamentavelmente são. E aí a responsabilidade de quem os recebe aumenta. Estejam vigilantes com os seus pequenos. Não largue um celular na mão de um pequeno achando que isso vai dar a você a paz que você... Ah, não, eu vou deixar um celular na mão do meu filho para... Preste atenção, se vocês não sabem, nesses programinhas, especialmente em plataformas de vídeo, que começam com aquelas musiquinhas bonitinhas, com aquela atividade, no meio do vídeo entra a tal da propaganda ou do conteúdo abjeto que eles querem implantar na mente dos seus pequenos. Conversem com os seus pequenos. Façam programas com os seus pequenos, como se fazia, né, na minha geração e em outras. Programas de estar conversando, de parar para brincar, de dar atenção a eles. São crianças amorosas. São crianças que têm muito para doar, mas que também precisam receber. Desliguem essa porcaria dessa televisão. Parem de lascar um celular na mão dos seus pequenos. Façam atividades, peguem um papel e vão desenhar. Vão brincar daquelas brincadeiras que se faziam antigamente. Fazer origami. Aquilo era tão saudável. Vão brincar de stop. Vão pular corda, andar de bicicleta. Esconde-esconde, amarelinha. Tanta coisa que dá pra fazer. Pega teu filho, vai dar uma volta na rua de mãos dadas com ele. Por favor, gente, pro lado de dentro da calçada. Deixa eu aproveitar aqui e falar uma coisa. Eu fico indignada com essa gente que sai com criança na rua e bota a criança pro lado da rua. Hello! Pro lado de dentro da calçada. Vá você pro lado de fora. Parece bobagem, mas não é não. Pega o seu filho no colo, abraça, diga que ama. É isso que está faltando. Eu sei que existe uma geração de pais hoje que, lamentavelmente, é totalmente doutrinada.
Mas quando a gente fala de filho, a gente fala de um amor, talvez o maior amor que exista sobre a terra. Não é possível que isso não toque. O sistema está se autodestruindo. Vixe, eu não tenho a menor dúvida. Eu vejo isso todos os dias. Só que eles vão levar quem eles puderem. Não seja você um pamonha para cair junto com o sistema. Saia dele antes que a estrutura final desmorone. E sair do sistema é de alguma forma se desligar dele. Pare de alimentar o sistema com a sua inteligência, com a sua vibração, com a sua atenção. Onde você põe foco, você cocria. Sai disso enquanto é tempo. É um teatro que nós estamos assistindo. Nada vai parar o que está por vir. Não há ser humano, encarnado, desencarnado ou qualquer outra criatura no universo capaz de ser um sopro contra os planos de Deus. Não há a menor chance. Não há a menor chance desse planeta não ascender e não há a menor chance de parte da humanidade ascender com o planeta. Mas isso é uma escolha. Ninguém vai vir, olha, Deus não vai dizer, olha, você vai, você não 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 vai, não, 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 você vai. Não, 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 porque na filosofia é essa, né? A maioria vai pro inferno. Só os escolhidos vão pro céu. Escolhidos por quem? Você se escolhe. Para onde é que você quer ir? Esteja atento a essas questões, mas não faça da sua vida uma neura. O que está sendo falado aqui com relação aos pequenos é o que a gente sempre viveu. No sentido de estar atento a eles, conectados com eles, ouvir os pequenos, falar com os pequenos, estar com os pequenos. Eu sei que existem pais e mães que trabalham o dia inteiro. Isso não tem nada a ver, gente. Presença é outra coisa. Presença não é tempo. Presença é qualidade. Se você tem 5 minutos do dia para dedicar ao seu filho, que sejam os seus 5 melhores minutos do dia de presença real com o teu filho. Eu garanto para você que esses vão ser os 5 minutos do dia mais esperados por ele. E vão marcá-los para o resto da vida. Então não vem com esse papinho de tempo. Não é tempo, é qualidade. É que hoje é mais fácil largar um brinquedo, comprar tudo o que o filho quer. O que eu vejo de pai criando delinquentes é uma festa. Como se dar tudo para uma criança fosse algo positivo. Nós não tivemos tudo, graças a Deus, e nos tornamos o quê? Seres humanos, conscientes. Eles não precisam de tudo. Tudo que eles precisam é de atenção. Atenção de qualidade. Dizer não quando precisa dizer não. De vez em quando botar num castiguinho assim, ó. Porque criança precisa de limite. Não é esse samba do crioulo doido que a gente vê por aí. Não pode fazer tudo. Isso aí não dá certo. É aí que entra a autoridade. Existe hierarquia. Não é à toa, não. É para ser respeitada. É o que muitos não sabem fazer. E é onde existe o risco desses pequenos se perderem. Eu conheço famílias, graças a Deus, maravilhosas, que têm plena consciência do que são esses pequenos que chegam. E dão a eles todo o suporte mental, emocional, psicológico, energético, espiritual, para que eles sejam o que eles nasceram para ser. Portanto, minha gente, não tem nada disso não. Olhem para os seus pequenos e não tenham medo do sistema. O que eles precisam é sentir em vocês aquilo que lhes dá segurança. E eu digo para vocês que nada dá mais segurança a um ser humano do que o sentimento de amor, de ser amado, de ser acolhido. Eu tenho certeza que se aproxima o tempo dessa estrutura toda desmoronar de uma vez por todas. Mas até lá nós precisamos fazer nossa parte.
porque nós também estamos atravessando algumas lições que a gente ainda precisa atravessar. Está tudo bem. Faz parte. A forma como a gente lida com essas lições é que é o grande diferencial. Esses seres que chegam, né, essas sementes, todos os que já vieram, os que estão chegando e os que ainda virão, nada mais são do que enviados de Deus, como nós também somos. E todos nós, eu sempre disse, nós somos o plano divino atuando na Terra, e nós somos. Que a gente desenvolva essa consciência cada dia mais clara em nós, para que a gente possa dar conta do que já está acontecendo e do que ainda virá, porque vocês sabem que a gente vai passar por momentos em que nós precisaremos de equilíbrio. As pessoas estão muito desequilibradas. Muito. E estar em equilíbrio é crucial. Gente, eu não estou dizendo que estar em equilíbrio é você estar 100% do tempo super bem. Ninguém consegue isso. Mas estar em equilíbrio é olhar e não se abalar pelo que está acontecendo. E reter também, né, a sabedoria de entender que nós simplesmente estamos nesse momento experienciando aquilo que a gente está esperando há muito tempo. Pode não estar sendo da forma que a gente imaginou, só que cada um imaginou de um jeito. Já pensou se fosse para acontecer do jeito que todo mundo quer? Ia ser um quiprocó. Quem sabe como deve acontecer é quem entende do negócio. Uma vez o Vital falou disso num texto, né? Das equipes que estão trabalhando e que eles são especialistas em transição. Eles sabem como a coisa tem que acontecer. E está acontecendo como deve acontecer. Façamos a nossa parte. A nossa vigilância permanente, a nossa ação, o nosso trabalho interno, essa coisa de acender a luz interior, essa consciência sobre os pequenos que tanto precisam. Eu vou falar uma coisa para vocês, talvez muitos não... A nossa parte dentro do processo, não é... eu acredito que seja a... Eu vou usar a palavra menor na falta de outro termo, mas eu acredito que seja a menor, porque eu vou falar para vocês, gente, o trabalho mais pesado não é nosso, não. Ah, mas não é mesmo, porque nós não teríamos condições de lidar, vou falar só uma coisa, com os cabeças da pirâmide. Eu estou falando do ponto de vista tanto material quanto físico, tanto material quanto espiritual. Então a parte que nos cabe é a parte que nós temos condições de realizar. Estejam atentos, né, já que o texto fala de canalizadores, estejam atentos às informações que vocês recebem. Mais uma vez eu vou dizer, esqueçam crédito, independente de quem traz. Ressoou? Ok. Não ressoou? Pula fora. Mensagem trouxe medo, dúvida, incerteza, tragédia? Não é da luz. Isso é um fato. Não é da luz. A luz jamais vai perder tempo trazendo uma mensagem que gere medo. Afinal de contas, medo só abastece o bifezão dos trevosos. Acho que já deu, né? Já passou da hora da gente parar de ser marmitinha de trevoso. Nós estamos num tempo espetacular de almas brilhantes e iluminadas, inclusive nós, que estamos aqui para ajudar este planeta, sim. A Terra não depende da humanidade, mas veja, nós estamos aqui, sim, para colaborar com ela. Até mesmo por gratidão, por este planeta ter nos recebido tão generosamente e ter nos dado todas as condições para que a gente, como fractal de almas, evoluísse na nossa jornada. Como é que você tem agradecido a Mãe Terra, a Gaia?
A tua má vibração não a ajuda em nada. Isso aqui, ó, esses altos e baixos fazem parte da vida. Só que nós temos a escolha de nos mantermos nas melhores condições possíveis. Essa consciência é importante. É hora de retribuirmos a Mãe Terra todas as bênçãos que ela nos concedeu quando nos recebeu como seus filhos. E sim, nós podemos fazer esse trabalho. Aliás, nós estamos aqui para isso também. Tá bom, minha gente? Fica esse textão aí do Vital. Um abraço para você, nosso querido Vital Fronce. Aproveito para avisar que amanhã, dia 22/6, às 19h30, estaremos aqui eu, Dinara Esquil, Marcelo Pelicioli. Nós vamos fazer uma live para falar da 7ª jornada de cura quântica, que começa no início de julho, dia 8. As inscrições vão até o dia 30 agora de junho. E dessa vez, o foco da jornada é o trabalho da criança interior. A anterior foi com os ancestrais e essa agora, a criança interior, vai ser um bate-papo muito bacana. Tá bom, pessoal? Um beijo para Dinara, para o Marcelo, para Yasmin. Um beijo para vocês. Tenham uma linda quarta-feira com as bênçãos do alto, de Deus, dos irmãos espirituais e galácticos, para que a gente continue a nossa jornada mantendo a nossa serenidade, o nosso equilíbrio e a certeza de que realmente nada pode parar o que está por vir. O basta foi dado há muito tempo e nós estamos aqui sim, preparados e em preparo, na verdade, né? Somos preparados todos os dias para lidar com o que virá e como o Vital já falou, se eu não me engano, no último áudio, a gente vai saber exatamente o que fazer. Tá bom, minha gente? Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.